Alguns autores têm a capacidade de dar nome às coisas, aquela sutileza, aquele detalhamento que é tão importante para que a gente consiga captar em poucas palavras aquilo que a gente imagina saber, mas que um autor consegue. A ideia de dor, dar nome à experiência da dor, do sofrimento, da alegria, da beleza, da juventude, da tristeza, do alvorecer, do entardecer. Há autores que conseguem fazer isso. E geralmente esses autores têm essa leveza e, ao mesmo tempo, uma profundidade que, em diversas vezes, não basta uma leitura e nós procuramos ler uma segunda, uma terceira, compreender a dimensão mais profunda do perdão, do arrependimento, da amizade. A literatura tem esse poder, mas que não é um poder político, não é um cargo, é um ofício que atrelam três dimensões. Segundo Walter Benjamin, um filósofo alemão, é preciso que estejam presentes a mão, o olho e a alma ou o espírito, esses elementos quase artesanais que fazem com que a capacidade de narrar e de dar nome às coisas atinjam uma dimensão ao mesmo tempo que eleva o espírito, porta consigo a capacidade de raciocinar sobre elementos que são tão importantes e decisivos na espécie humana. A forma como o Henri Thoreau descreve o bosque nos seus diários, a forma com que o Kafka detalha em suas cartas o profundo sentimento de distância que ele tem em relação aos pais, a forma como Carlo Emílio Gada descreve o processo de cognição da dor no momento em que alguém está impossibilitado de dizer eu. São essas tarefas que a literatura move de um jeito e de outro, encarnando o espírito da narração, de contar uma história e de portar o leitor de uma dimensão terrena a uma elevação bastante espiritualizada da vida. Giacomo de Cristal. Certa vez, em uma cidade distante, nasceu um menino transparente. Através de seus membros se podia ver como vemos através do ar e da água. Ele era feito de carne e osso e parecia vidro, e se caísse, não se partia, mas no máximo formava uma protuberância transparente em sua testa. Podia ser visto seu coração batendo, podia também ver seus pensamentos dispararem como peixes coloridos em um tanque. Uma vez, por engano, o menino contou uma mentira e imediatamente as pessoas puderam ver como uma bola de fogo atrás de sua testa. Ele disse novamente a verdade e a bola de fogo se dissolveu. Pelo resto de sua vida, ele não disse mais mentiras. Outra vez, um amigo confidenciou-lhe um segredo e imediatamente todos viram como uma bola escura rolando inquieta em seu peito. E o segredo não era mais segredo. A criança cresceu, tornou-se um jovem, depois um homem, e todos podiam ler seus pensamentos
e adivinhar suas respostas quando lhe fazia uma pergunta antes mesmo que ele abrisse a boca. Seu nome era Giacomo, mas as pessoas o chamavam de Giacomo de Cristal e o amavam por sua lealdade, e todos ao seu redor se tornaram gentis. Infelizmente, naquele país, um ditador feroz subiu ao poder e começou um período de intimidação, injustiça e miséria para o povo. Os que ousaram protestar desapareceram sem deixar vestígios. Aqueles que se rebelaram foram eliminados. Os pobres foram perseguidos, humilhados e ofendidos de inúmeras maneiras. As pessoas ficaram em silêncio e sofreram por medo das consequências. Mas Giacomo não conseguia ficar em silêncio. Mesmo que não abrisse a boca, o pensamento falava por ele. Era transparente e todos liam por trás de sua testa pensamentos de indignação e condenação pelas injustiças e violências do tirano. Em segredo, então, as pessoas repetiam os pensamentos de Giacomo uma para as outras e tinham esperança. O tirano prendeu Giacomo de Cristal e ordenou que fosse jogado na prisão mais escura. Mas então aconteceu uma coisa extraordinária. As paredes da cela onde Giacomo estava preso ficaram transparentes, e depois dela também as paredes da prisão, e por fim também as paredes externas. As pessoas que passavam pela prisão viam Giacomo sentado em seu banquinho, como se a prisão também fosse de cristal, e continuavam a ler seus pensamentos. À noite, a prisão lançava uma grande luz ao redor, e o tirano em seu palácio tinha todas as cortinas fechadas, para não a ver. Mas ele ainda não conseguia dormir. Giacomo de Cristal, mesmo acorrentado, era mais forte do que ele, porque a verdade é mais forte do que tudo, mais brilhante do que o dia, mais terrível do que um furacão. Esse é um exemplo de um texto que eu considero brilhante, uma fábula para crianças, mas que pode servir para que nós compreendamos ou imaginemos a força de um texto de evocar ideias tão importantes como a ideia de transparência.